Existe uma lei oculta que governa os encontros mais dolorosos de sua vida. Uma dinâmica que emerge das profundezas do inconsciente coletivo e que você, em seus momentos de solidão, já sentiu pulsar como uma verdade não dita. É a lei do espelho e da chama. Aqueles que sentem demais sempre encontrarão aqueles que não sentem nada. Você, que carrega a sensibilidade como uma ferida aberta, como uma antena sintonizada nas frequências sutis da alma humana, descobriu que essa sua capacidade de sentir o mundo em camadas profundas não é apenas um dom. É também um convite para aqueles que perderam o contato com sua própria humanidade, que construíram fortalezas ao redor de um vazio interior tão imenso que nem eles mesmos ousam olhar para dentro. E assim, sem que você saiba por quê, você se vê repetidamente atraído para relacionamentos onde sua luz é consumida, onde sua chama é usada não para iluminar o caminho de ambos, mas para projetar sombras gigantescas na parede da alma de alguém que nunca aprenderá a acender sua própria vela. Essa não é coincidência, não é azar, não é falha sua. É a manifestação de algo muito mais antigo, um padrão arquetípico que atravessa gerações, culturas, épocas. No Brasil, onde aprendemos desde cedo que amar é se sacrificar, que cuidar do outro é mais nobre do que cuidar de si mesmo, que a bondade se mede pela capacidade de suportar o insuportável. Esse padrão encontra terreno fértil. Você foi ensinado, talvez sem palavras, que seu valor está em sua capacidade de doar, de compreender, de perdoar infinitamente. E então você encontra alguém que parece precisar exatamente disso. Alguém cuja dor você reconhece, cuja solidão ecoa a sua própria, cujo potencial de cura você enxerga com uma clareza que ninguém mais parece ter. E você pensa: finalmente, alguém que pode me ver, alguém que pode me entender. Mas o que você não percebe ainda, o que seu inconsciente ainda não trouxe à luz, é que você não está sendo visto. Você está sendo estudado, mapeado, avaliado como uma fonte de suprimento emocional, como um poço do qual se pode tirar água indefinidamente sem nunca precisar repor. Você já sentiu isso, não é verdade? Aquela sensação de estar dando tudo e recebendo migalhas empoeiradas em troca. Aquela exaustão que não consegue explicar para ninguém porque, aos olhos de fora, o relacionamento parece normal, talvez até admirável. Mas por dentro, você está sendo drenado, gota a gota, como uma vela que derrete lentamente até não sobrar nada além de cera derramada e um pavio apagado. Essa é a dança entre o empata e o narcisista, entre a chama e o espelho, entre aquele que sente tudo e aquele que projeta um reflexo vazio. E essa dança segue um roteiro, um ciclo previsível que se repete com a melancólica tragédia grega, com os mesmos atos, as mesmas falas, apenas os atores mudam. São 11 etapas, 11 portais através dos quais você passa, cada um parecendo uma escolha livre, mas cada um já estava escrito nas linguagens secretas do inconsciente. E em cada etapa, há frases que você ouve, frases que parecem verdadeiras no momento, mas que são como anzóis cobertos de mel, doces na superfície, mas mortais quando você os engole. Mas por que isso acontece? Por que você, com toda a sua inteligência, toda a sua capacidade de perceber nuances, toda a sua sensibilidade aguçada, cai repetidamente nessa armadilha? A resposta está nos mecanismos profundos da psique, naquilo que Jung chamou de sombra e projeção. Veja, o narcisista não é simplesmente uma pessoa má ou manipuladora por escolha consciente. Ele é alguém que, em algum momento crucial de seu desenvolvimento, fraturou sua conexão com o self verdadeiro.
Talvez tenha sido uma infância onde amor era condicional, onde ser visto dependia de performar, de ser perfeito, de nunca mostrar vulnerabilidade. Talvez tenha sido uma ferida tão profunda que a única forma de sobreviver foi construir uma fortaleza ao redor do vazio, decorar as paredes externas com sarcástico ouro falso e nunca, jamais permitir que alguém visse o que há dentro. E assim nasceu a máscara, a persona inflada, o espelho polido que reflete tudo exceto a verdade. Essa máscara se tornou tão parte dele que ele não sabe mais onde termina o reflexo e onde começa a pessoa real. E aqui está o segredo alquímico. O narcisista precisa de você não apenas para se sentir especial, mas para continuar evitando sua própria sombra. Toda a raiva que ele não pode sentir, toda a vergonha que ele não pode reconhecer. Todo o vazio que ele não pode olhar, ele projeta para fora. E você, com sua natureza permeável, com sua tendência a absorver as emoções dos outros como uma esponja absorve água, você se torna o recipiente perfeito para essas projeções. Você carrega o arquétipo do curador ferido, aquele que aprendeu muito cedo que seu lugar no mundo era sentir pelos outros, cuidar dos outros, traduzir as emoções que os outros não conseguiam nomear. Talvez você tenha crescido em uma casa onde precisava ler as expressões faciais de seus pais para saber se estava seguro ou não. Talvez você tenha se tornado o mediador, o pacificador, aquele que absorvia a atenção do ambiente para que os outros pudessem respirar. E então você encontra o narcisista e algo em seu inconsciente reconhece algo no inconsciente dele. É como se duas peças de um quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente, mas o quebra-cabeça forma uma imagem de destruição mútua. Você vê nele o hopeful, potencial de cura. A profundidade emocional que está adormecida sob a máscara. Você projeta nele sua própria capacidade de transformação, seu próprio desejo de redenção. E ele vê em você o espelho perfeito onde sua grandiosidade pode se refletir infinitamente, onde sua fome emocional pode finalmente ser saciada. Mas é uma alquimia às avessas, onde o ouro se transforma em chumbo, onde a luz se apaga lentamente até restar apenas fumaça. E como essa dinâmica se manifesta no dia a dia? Como você reconhece que está preso nessa dança inconsciente? Veja, a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, exige que você traga à consciência aquilo que opera nas sombras. E o ciclo de abuso narcisista opera precisamente nessas sombras, nesses espaços onde você não está olhando porque confia demais, porque quer acreditar demais. Porque sua natureza empática interpreta tudo através das lentes da bondade. A primeira etapa do ciclo é o love bombing, o bombardeio de amor. Você conhece alguém que parece te enxergar como ninguém nunca enxergou? Ele diz: você é diferente de todas as pessoas que já conheci. Você me entende de um jeito que ninguém mais entende. E você sente isso como validação, como se finalmente alguém reconhecesse o valor que você sempre soube que tinha, mas que o mundo parecia ignorar. Mas o que está acontecendo nas profundezas? Ele está espelhando você de volta para você mesmo. Ele está estudando suas necessidades, seus sonhos, suas feridas e se tornando exatamente o que você precisa. É um mimetismo psíquico, uma dança de sombras onde ele não está revelando quem ele é, mas refletindo quem você deseja que ele seja. Depois vem a idealização, onde você é colocado em um pedestal tão alto que só há uma direção possível: a queda. Ele te trata como se você fosse perfeito, especial, a única pessoa que realmente importa. E então, sutilmente, quase imperceptivelmente, começam as rachaduras. Uma crítica disfarçada de piada, uma comparação com alguém do passado, um comentário sobre algo que você fez que não foi tão bom quanto poderia ser.
E você, em sua sensibilidade, registra cada uma dessas farpas, mas não como ataques. Você as registra como informações sobre como pode melhorar, como pode ser mais digno desse amor que parece tão precioso, tão raro. Essa é a fase da desvalorização, mas ela não chega de uma vez. Ela goteja como veneno em um copo de água cristalina, até que toda a água esteja contaminada, mas você não consegue identificar quando exatamente isso aconteceu. E então vem o descarte emocional. Ele se afasta, fica frio, age como se você não existisse. E você? Você entra em pânico. Você se pergunta o que fez de errado. Você revisa cada conversa, cada gesto, cada palavra, tentando encontrar o momento em que perdeu o amor dele. Mas não havia nada a perder, porque sabe, nunca houve amor verdadeiro ali. Havia apenas a necessidade dele de ter um espelho. E quando o espelho começa a mostrar sua própria imagem de volta, quando você começa a ter necessidades, opiniões, limites, o espelho perde sua utilidade. E aqui chegamos ao núcleo da questão. Como isso te afeta pessoalmente? Você que carrega essa sensibilidade como uma chama exposta. Sua luz, esse dom de sentir profundamente, de perceber as correntes ocultas que movem as almas ao seu redor, torna-se simultaneamente sua maior força e sua maior vulnerabilidade. Imagine um jardim onde você plantou as flores mais raras, onde cada pétala foi nutrida com seu cuidado, sua atenção, seu amor. Agora, imagine alguém entrando nesse jardim não para admirá-lo, mas para colher essas flores uma por uma, levando-as embora até que reste apenas terra nua. Essa é a experiência do empata no relacionamento narcisista. Você oferece sua luz livremente, acreditando que, ao iluminar o caminho do outro, você está participando de algo sagrado, algo transformador. Mas o que acontece é que sua luz é capturada, refletida de volta de forma distorcida, e gradualmente você começa a duvidar se algum dia houve luz em você. As frases que você ouve nessa etapa são como lâminas envoltas em seda. Você é sensível demais, você está exagerando, isso nunca aconteceu, você está inventando coisas, por que você não pode ser mais como as outras pessoas? E cada uma dessas frases é uma tentativa de fazê-lo questionar sua própria percepção da realidade, aquilo que se chama de gaslighting no vocabulário moderno. Mas que Jung reconheceria como a projeção da sombra do outro sobre sua consciência. O narcisista não pode admitir sua própria instabilidade, sua própria crueldade, seu próprio vazio. Então, ele projeta essas características em você. E você, sendo quem é, absorve essas projeções. Você começa a pensar: talvez eu seja realmente sensível demais. Talvez o problema seja meu. Talvez eu precise me esforçar mais, ser menos exigente, pedir menos, precisar menos. Essa é a melancolia da alma, o apagamento gradual da chama. Você começa a se moldar, a se diminuir, a suprimir suas próprias necessidades para não perturbar a paz frágil que existe entre vocês. Mas essa paz não é paz. É apenas a ausência de conflito porque você deixou de existir como uma pessoa separada com desejos e limites próprios. Você se tornou uma extensão dele, um satélite orbitando um planeta que não emite luz própria, mas apenas reflete a luz que você oferece. E no processo, você perde contato com seu próprio centro, com aquela voz interior que antes te guiava. Você olha no espelho, tanto literal quanto metafórico, e não reconhece mais quem está olhando de volta. A pessoa que era vibrante, criativa, cheia de sonhos e esperanças, foi substituída por alguém que está constantemente em alerta, constantemente tentando antecipar o próximo ataque, a próxima crítica, o próximo abandono emocional.
Mas a dinâmica não termina em você. Ela se espalha para todas as suas interações, contaminando a forma como você se relaciona com o mundo. Veja, quando você está preso nesse ciclo, algo estranho acontece com as pessoas ao seu redor. Alguns começam a se afastar, dizendo que você mudou, que não é mais a mesma pessoa. Outros se aproximam com preocupação, tentando te alertar sobre o que vem, mas você defende o narcisista com uma ferocidade que surpreende até você mesmo. Por quê? Porque admitir que eles estão certos seria admitir que você investiu sua alma inteira em uma ilusão, que sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, essa qualidade que você sempre valorizou, te traiu. E assim você se isola, não porque quer, mas porque manter a narrativa exige distância daqueles que podem ver através dela. O narcisista, com sua habilidade de ler pessoas, sabe exatamente como criar esse isolamento. Ele planta agressivas sementes de dúvida sobre seus amigos. Aquela sua amiga sempre pareceu ter inveja de você. Seu irmão nunca te apoiou de verdade, não é? E você, querendo acreditar que ele te protege, que ele é o único que realmente te entende, começa a ver essas pessoas através dos olhos dele. Essa é a projeção operando em nível coletivo, onde não apenas você absorve a sombra dele, mas o relacionamento inteiro se torna um sistema fechado que repele qualquer influência externa que possa trazer luz à escuridão. No Brasil, onde os laços familiares são tão fortes, onde a opinião dos outros carrega tanto peso, esse isolamento é particularmente doloroso. Você se vê dividido entre a lealdade ao relacionamento e a lealdade às suas raízes. E, frequentemente, o narcisista te força a escolher, sabendo que, ao escolhê-lo, você corta suas próprias linhas de suporte. E então, há as outras pessoas que observam vocês de fora. Alguns sentem atração, fascinados pela intensidade do relacionamento, pela forma como vocês parecem consumidos um pelo outro. Eles projetam suas próprias fantasias de paixão avassaladora, sem perceber que o que estão vendo não é amor, mas parasitismo emocional. Outros sentem repulsa instintiva, um desconforto que não conseguem nomear. São aqueles que, talvez, já dançaram essa mesma dança e reconhecem os passos. E há aqueles que sentem inveja, não de vocês como casal, mas da atenção que você dá a ele, da devoção que você demonstra. Essas pessoas, muitas vezes, têm suas próprias tendências narcisistas e reconhecem em você um suprimento potencial. Você se torna um alvo não apenas para um narcisista, mas para vários, porque sua energia tem uma assinatura específica, uma frequência que atrai aqueles que precisam se alimentar da luz alheia porque perderam a capacidade de gerar a própria. Isso não é culpa sua, mas é uma realidade que você precisa reconhecer. Sua bondade, sua empatia, sua vontade de ver o melhor nas pessoas, essas qualidades não são fraquezas. Mas na ausência de discernimento, na ausência de limites saudáveis, elas se tornam portas abertas, através das quais sua energia é drenada. E então, chegamos aos custos reais dessa dinâmica, aos paradoxos que ninguém te conta quando você está no meio da tempestade. Ser êmpata em um relacionamento narcisista é como ser Prometeu acorrentado à rocha, tendo seu fígado devorado diariamente pela águia, apenas para regenerá-lo durante a noite e sofrer o mesmo destino novamente ao amanhecer. Você doa, ele consome. Você se recupera um pouco, ele consome novamente. E o ciclo continua até que você comece a acreditar que seu propósito é ser consumido, que seu valor está em sua capacidade de suportar o insuportável. Em seus sonhos, isso pode aparecer como imagens de afogamento, onde você está debaixo d'água tentando respirar, mas sempre há mais água. Ou sonhos onde você está correndo, mas suas pernas não se movem, onde você grita, mas nenhum som sai. Esses são os símbolos do inconsciente, tentando te dizer o que sua mente consciente ainda não quer aceitar. Você está
preso em algo que está te matando lentamente. Os mitos nos falam dessas dinâmicas há milhares de anos. Cristo carregando a cruz não é apenas uma história religiosa. É um símbolo psicológico profundo daquele que carrega o peso das sombras não reconhecidas da humanidade. Jung via nessas histórias bíblicas não dogmas a serem seguidos cegamente, mas espelhos da psique coletiva, mapas do território interno que todos habitamos. E você, empata, está carregando uma cruz que não é sua. Você está carregando a vergonha que o narcisista não pode sentir, a culpa que ele não pode reconhecer, a dor que ele não pode processar. E enquanto você carrega tudo isso, ele caminha livre e leve, convencido de sua própria grandeza, enquanto você se curva cada vez mais sob o peso. Mas aqui está a armadilha mais sutil, a mais perigosa. Você começa a identificar sua identidade com esse sofrimento. Você começa a acreditar que amar é sofrer, que se não está doendo, não é real. Essa é uma distorção profunda do arquétipo do curador ferido. Sim, há poder em transformar sua própria dor em compaixão pelos outros. Sim, há sabedoria que só vem através do sofrimento. Mas há uma diferença crucial entre sofrer como parte de seu crescimento e sofrer porque você se tornou recipiente das projeções tóxicas de outra pessoa. A primeira é individuação, a segunda é autodestruição. E o narcisista, consciente ou inconscientemente, alimenta essa confusão. Ele te diz: se você realmente me amasse, você entenderia. Se você fosse realmente especial como eu pensei, você não reclamaria. Todas as outras pessoas que eu conheci eram egoístas, mas eu pensei que você era diferente. E você, desesperado para ser diferente, para ser especial, para ser digno desse amor que promete tanto, mas entrega tão pouco, você se dobra ainda mais. Você silencia sua dor, você minimiza suas necessidades, você toma as projeções dele como se fossem verdade sobre você, quando na realidade elas são confissões sobre ele. Quando ele te chama de egoísta, é porque ele não pode reconhecer seu próprio egoísmo. Quando ele te acusa de não ter empatia, é porque ele está desprovido dela. Mas você não vê isso ainda. Você está dentro do labirinto e cada corredor parece levar a outro corredor idêntico. Mas agora eu te convido a parar. Apenas por um momento. Pare e olhe honestamente para sua própria experiência. Não através dos olhos dele, não através das expectativas que você acha que deveria atender, mas através dos seus próprios olhos, daquela parte de você que ainda conhece a verdade, mesmo quando todas as outras partes estão confusas. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente visto nesse relacionamento? Não idealizado, não colocado em um pedestal, não usado como espelho, mas genuinamente visto e aceito em sua humanidade completa. Com suas necessidades, suas imperfeições, seus limites. Quando foi a última vez que você pôde expressar uma necessidade sem medo de retaliação, sem medo de ser chamado de carente, dramático, exagerado? Quando foi a última vez que você terminou uma interação com essa pessoa sentindo-se energizado ao invés de drenado? Essas perguntas são portais para a sua própria sombra, para as partes de você que você tem evitado olhar porque doem demais. Talvez haja uma parte de você que sabe que está sendo usado, mas admitir isso significaria enfrentar a solidão que você tem evitado. Talvez haja uma parte de você que gosta de ser necessária, que encontra a identidade em ser a salvadora, a curadora, a única que pode aguentar o que ninguém mais aguentaria. Essa não é uma acusação, é um convite à consciência. Jung dizia que tudo o que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino.
E o seu destino de encontrar narcisistas repetidamente não é azar cósmico, é o inconsciente tentando te mostrar algo sobre você mesma que você ainda não integrou. E aqui está a verdade libertadora. Estabelecer limites não é crueldade, é autocuidado. Dizer não não te torna egoísta, te torna saudável. Retirar sua luz de alguém que a usa para projetar sombras não te torna má pessoa, te torna sábia. O jardim da sua alma precisa de cercas, não para manter todos do lado de fora, mas para proteger o que é sagrado dentro. Algumas pessoas merecem acesso total ao seu jardim, outras merecem ver apenas através do portão, e algumas não merecem nem saber que o jardim existe. E isso está bem. Você não deve sua luz a ninguém, você não deve sua energia a ninguém, você não deve seu sofrimento a ninguém como prova de amor. Comece pequeno, comece observando os padrões. Quando você se sente diminuída após interações com ele, quando você nota que está justificando comportamentos que você jamais aceitaria de outra pessoa, quando você percebe que está constantemente se desculpando por coisas que não são sua culpa, esses são os sinais, os sussurros do seu self verdadeiro tentando te acordar. E sim, acordar dói. Acordar significa ver claramente aquilo que você tem evitado ver. Significa reconhecer que você tem sido cúmplice de sua própria diminuição, não porque você quis, mas porque não sabia que tinha outra escolha. Mas agora você sabe, agora você está começando a ver. E com a visão vem a responsabilidade de agir, de fazer escolhas diferentes, de honrar a si mesma da forma que você tem honrado a todos os outros. Sua empatia é um dom, mas ela precisa incluir empatia por você mesma. Sua compaixão é sagrada, mas ela precisa começar com compaixão pela criança interior, que ainda carrega feridas antigas e que merece cura, não mais abandono. E agora, enquanto chegamos ao fim dessa jornada através das sombras, eu preciso te lembrar de algo fundamental, algo que pode mudar completamente a forma como você vê essa experiência. Nada disso é pessoal. Eu sei que parece pessoal, eu sei que cada palavra cruel, cada abandono emocional, cada ciclo de idealização e descarte sente como se fosse sobre você, sobre sua inadequação, sobre algo que você fez ou deixou de fazer. Mas não é. Essa dinâmica entre empata e narcisista é arquetípica, o que significa que ela transcende você como indivíduo. Ela existia antes de você nascer e continuará existindo depois que você partir. Ela é uma dança que acontece no inconsciente coletivo da humanidade, um padrão que se repete em diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes contextos. Porque toca em algo fundamental sobre a psique humana. O encontro entre luz e sombra, entre aquele que integrou sua vulnerabilidade e aquele que a rejeitou. O narcisista não te escolheu porque há algo de errado com você. Ele te escolheu porque há algo extraordinariamente certo com você. Sua capacidade de sentir profundamente, de ter compaixão, de ver potencial onde outros veem apenas superfície, essas não são fraquezas que te condenaram a esse relacionamento. São qualidades preciosas que foram exploradas por alguém que não tem acesso a essas mesmas qualidades em si mesmo. E aqui está o paradoxo final. Ao atravessar essa experiência, ao sobreviver a esse ciclo, ao finalmente acordar e reconhecer o padrão, você não está apenas se libertando, você está participando de um processo de individuação que Jung reconheceria como sagrado. Você está retirando suas projeções. Você está integrando sua sombra. Você está aprendendo a distinguir entre o amor verdadeiro, que nutre e expande, e o apego traumático, que prende e diminui. Essa jornada que você está fazendo, essa jornada de reconhecer o ciclo de abuso narcisista e escolher sair dele, é uma das jornadas mais corajosas que um ser humano pode empreender.
Porque exige que você enfrente não apenas a toxicidade do outro, mas também suas próprias feridas, suas próprias necessidades não atendidas, seus próprios padrões de autossabotagem. Exige que você se pergunte por que você se contentou com migalhas quando merecia um banquete. Exige que você olhe para aquela criança interior que aprendeu muito cedo que amor era condicional, que a atenção era escassa, que sua voz não importava tanto quanto as vozes dos outros. E exige que você, como adulto consciente que está se tornando, pegue essa criança no colo e prometa a ela que nunca mais ela será abandonada, nem por você mesma. A resistência que você encontra, tanto interna quanto externa, não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal exatamente do oposto. Quando você começa a estabelecer limites, quando você começa a retirar sua luz de situações que apenas a consomem, quando você começa a priorizar seu bem-estar ao invés do conforto emocional de outros, você está perturbando padrões que existem há gerações. No Brasil, onde fomos ensinados que se sacrificar pelos outros é virtude, onde a mãe que se anula pelos filhos é vista como santa, onde a esposa que aguenta tudo em silêncio é considerada forte, seu ato de escolher a si mesma é revolucionário. É um ato de rebeldia contra o inconsciente coletivo que insiste que seu valor está em sua utilidade para outros. E sim, haverá pessoas que não entenderão. Haverá aqueles que te chamarão de egoísta, de insensível, de cruel. Essas pessoas estão projetando suas próprias sombras em você. Elas estão desconfortáveis com sua libertação porque ela as força a confrontar suas próprias prisões. Deixe-as. Você não é responsável por fazer os outros se sentirem confortáveis com suas escolhas saudáveis. Você não é responsável por permanecer pequena para que outros se sintam grandes. Você não é responsável por continuar a dança apenas porque parar a música expõe o silêncio que sempre esteve lá. E para você, empata, que confiante atravessou o ciclo e sobreviveu, que reconheceu as 11 etapas e as frases que tentaram te convencer de que você era o problema, eu te digo isto: você é um catalisador. Sua presença, sua luz, sua capacidade de sentir profundamente, tudo isso tem o poder de despertar tanto o melhor quanto o pior nas pessoas. E aqueles que respondem com o pior, aqueles que tentam apagar sua luz porque ela ilumina suas próprias sombras, esses não são seu povo. Seu povo são aqueles que veem sua luz e acendem suas próprias velas. Aqueles que recebem sua compaixão e a retribuem. Aqueles que honram sua sensibilidade ao invés de explorá-la. Continue acendendo sua chama. Mas dessa vez, faça-o em um jardim cercado, onde apenas aqueles que respeitam a sacralidade do que você oferece possam entrar. Você não é uma vela para iluminar a escuridão de todos. Você é uma gentil luz que merece ser protegida, nutrida e honrada. E essa responsabilidade, antes de ser de qualquer outra pessoa, é sua.